Fala aí, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Elbert e hoje a gente vai falar sobre ecologia aqui no nosso projeto Escola em Casa da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Esse assunto normalmente, esse bloco do estudo da biologia, normalmente ele é feito aí pelo primeiro ano, mas para quem vai fazer o Enem, ele serve aí como revisão, já que o Enem ele contempla os 3 anos do ensino médio, né? Então, gente, vocês podem acompanhar todo o material hoje que a gente vai estar falando no livro de vocês, né? Que é o que a gente usa aqui no CMI, é o Sônia Lopes e Sérgio Russo, beleza? Biologia do primeiro ano a partir do 2º capítulo, página 29. Lá tem uns exercícios bem legais que vocês podem acompanhar e ver, fazer os exercícios para fixar melhor essa matéria, beleza? Então acompanha comigo aí, roda a vinheta que a gente vai continuar esse papo bem legal de hoje, viu? Então, galerinha, o que é ecologia? Ecologia, basicamente, se você for olhar a etimologia da palavra, eco significa lugar ou casa, né? E logia, estudo. Então, é estudo do lugar, estudo da casa. Então, a gente vai ver esses conceitos aí nos próximos slides. Então, acompanha comigo aí na sua telinha. Então, como eu disse para vocês, para a gente entender como que funciona esse conceito ecológico, a gente precisa entender como que os organismos são formados, para a gente ter uma ideia de como que essas etapas ou esses módulos de um ecossistema são formados. Então, assim como um organismo ele é formado a partir de um átomo que interage com outro átomo e forma uma molécula, que por sua vez forma uma organela, que forma uma célula que compõe um tecido, que forma um órgão que compõe também um sistema. Então, vários sistemas, né, desse organismo, vários sistemas vão compor esse organismo. Que, por sua vez, esse organismo interagindo com outros da mesma espécie vão formar uma população, e essa população interagindo com outras espécies vão formar uma comunidade. E essas comunidades interagindo com o espaço, com o bioma onde eles vivem, formam um ecossistema. E vários ecossistemas compõem a biosfera. Que a biosfera, por sua vez, né, é composto pela hidrosfera, pela atmosfera e pela litosfera. Então, gente, esse conceito, para a gente entender, né, sempre esse conceito aí de população e de comunidade, é muito importante para a gente poder definir o que é um ecossistema, porque um ecossistema ele é um conjunto desses processos aí, da parte biótica e da parte abiótica. Mas isso a gente vai entender nos próximos slides aí. Lembrando para vocês, eu mandar um abraço aqui para o nosso professor Adriano, que ele cedeu esses slides aí para a gente poder estar fazendo essa aula, né? Então, o entendimento desse conceito de população e comunidade é muito importante para a gente entender, inclusive, como que as ações antrópicas, ou seja, as ações promovidas pelo homem no ecossistema influenciam, por exemplo, aí no efeito estufa, no aquecimento global, né? Então, o desmatamento, a ação de poluição mesmo por meio de combustíveis fósseis, ele permite que haja esse desequilíbrio na atmosfera, que por sua vez desequilibra o clima e faz com que essas mudanças sejam globais, né? E que essas mudanças globais afetem diretamente a nossa vida aqui no planeta Terra. Então, a gente vai continuar aí com os próximos slides falando sobre justamente isso. Acompanha comigo aí. Então, como eu disse para vocês, a população é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie convivendo em uma área comum. Então, a gente tem aí, lembrando que essas espécies não são apenas espécies animais, viu? Espécies vegetais também, como essa população de eucaliptos ocupando toda essa área aí. Então, você tem a população de elefantes também. Então, eles estão ali, ó, são vários elefantes de idades diferentes, isso não vem ao caso, mas são populações de espécies, da mesma espécie, ocupando uma determinada região. E aí, dentro disso, a gente vai ter a diferença entre habitat, né, que a gente vai ter quando a gente fala em comunidade ecológica, que é um conjunto de populações que vivem na mesma região, a gente vai ter esse conceito aí, ó, de comunidade, são vários animais, então você tem esses peixes, tem várias espécies de peixes, tem espécies de corais, e isso compõe uma comunidade aquática nesse caso. E aí a gente tem também um exemplo de comunidades terrestres, que aí vão ser animais propriamente ditos, né, que ocupam e que
andam aí por esse ambiente terrestre, independente do bioma, né? A gente está falando apenas de espaço, né? Seja ele aquático ou ele terrestre. E aí, dentro disso, né, a gente tem aí o que eu estava falando, que é o conceito de habitat, que é o lugar físico onde vivem esses organismos. Enquanto que, ao mesmo passo que dentro do habitat existem várias espécies, a gente tem aí o nicho ecológico, que é o lugar funcional ocupado por uma espécie dentro do seu ecossistema. Então, o que é o habitat? Ele representa o endereço da espécie. Onde que aquela espécie ela vive? Ela é uma espécie endêmica da Amazônia, do bioma amazônico, do Cerrado, da Caatinga, dos Pampas. De onde que é essa espécie? Então, a gente tem o habitat dessa espécie. E aí, dentro desse habitat, a gente tem um nicho ecológico, que é o lugar funcional ocupado por essa espécie dentro do seu habitat. Então, a onça pintada aí, você vai ver ela em diversos lugares do nosso território. Só que onde que é o nicho ecológico? Onde que você vai encontrar, de fato, aquela espécie? Então, é a participação ativa ou passiva dela no ambiente. Então, é onde ela interage mais. Está relacionado com a interação dela dentro do habitat. Então, isso é o nicho ecológico. É o lugar onde ela atua de forma passiva ou ativa dentro do seu habitat. Então, isso é usado, inclusive, para marcações aí de onde que a gente pode encontrar em áreas de preservação, por exemplo, como que a gente vai definir uma área de preservação baseada no nicho ecológico de uma determinada espécie, beleza? Então aí a gente vai vir pelo conceito, né, de ecossistema, que é o conjunto de seres vivos e do ambiente em que eles vivem, e em todas as interações desses organismos com o meio e entre si. Então um exemplo disso aí é uma floresta, um rio, um lago, ou um jardim, né? Então todos esses são ecossistemas. E os ecossistemas, eles apresentam dois componentes básicos aí, ó, que é o componente biótico, que são as comunidades vivas, por exemplo, são as plantas, os animais e esses micro-organismos, e o abiótico, que são os elementos físicos e químicos do meio, por exemplo, nutrientes, a água, o ar, gases, energia, substâncias orgânicas e inorgânicas no solo. E aí a gente tem aí, ó, qual é um exemplo, né, que seria o fator abiótico aí, do ambiente aquático, nas plantas, organismos e peixes, e o fator abiótico, que é a luminosidade do ambiente, a temperatura, a salinidade e o pH da água. Esses são fatores aí que influenciam diretamente e principalmente a vida dos corais. Então, quando você tem um aumento de temperatura na água ou mudança na salinidade, você tem um embranquecimento dos corais, né, que é a morte dos corais, que vocês podem ser que tenham ouvido falar aí à medida que vocês veem documentários ou falando sobre a questão dos oceanos. Então, o aquecimento e a mudança de salinidade da água e do pH pode causar a morte desses corais. Então, por isso que é importante a gente saber quais são os fatores abióticos que fazem com que a vida naquele ambiente ela se sustente ou não. Com isso, a gente consegue tomar algumas ações de preservação, inclusive voltadas para essas questões de do que está sendo despejado naquela região, o que aquilo está impactando na vida daquele ecossistema. Tudo bem? Então, o fator biótico é o fator vivo. O fator abiótico é só vocês lembrarem aí que são os nutrientes e os outros componentes aí que estão ou no solo ou na água. E a questão da luminosidade também é sempre interessante a gente lembrar. Para a questão das plantas, a luminosidade vai ser sempre um fator que influencia, já que ela usa a energia solar para a produção de energia e, consequentemente, de biomassa. Beleza? Então acompanha comigo lá de novo na sua tela para a gente continuar. Então a gente tem aí, ó, componentes do ecossistema, a gente acabou de falar, fatores abióticos e fatores bióticos. E a gente tem aí, ó, dentro dos fatores bióticos, os seres vivos. Então a gente tem os heterótrofos, que são os consumidores. Então a gente vai ter carnívoros, herbívoros, onívoros, e a gente vai ter os decompositores aí também, que são as bactérias e fungos, e os autótrofos, que são as algas, plantas e algumas bactérias, algumas cianobactérias aí. Para quem não lembra do conceito, a gente vai dar uma revisada aqui, né? A gente vai dar uma revisada aqui para vocês, que é basicamente os seres heterótrofos, né? São os seres que não conseguem produzir a sua própria energia. Então elas precisam, elas dependem de que elas consumam os seres produtores aí, né? Então elas vão comer, vão se alimentar, né? Melhor dizendo, desses outros organismos produtores. E aí quem são os autótrofos? São justamente os seres que conseguem produzir seu próprio alimento, sua própria energia,
e que servem de alimento para os heterótrofos, né? Então são as algas, as plantas e algumas cianobactérias que usam a fotossíntese para a produção de energia. Galerinha, então a gente já falou bastante até aqui, né? Então tá na hora da gente fazer o quê? Responder uma questãozinha. Vamos lá? Acompanha comigo aí. Então a gente tem aqui, ó, essa é uma questão do PAS 2017. Então, considerando-se que o ecossistema seja definido como a interação entre os elementos bióticos e abióticos, incluindo-se que os elementos observados na figura de Frida Kahlo não podem representar um ecossistema devido à presença do ser humano. Gente, essa questão aqui, ó, a gente não precisa nem ver a pintura de Frida Kahlo, né? Porque ele está falando aí, ó, que a gente conclui que os elementos observados na pintura não podem representar um ecossistema devido à presença do ser humano. Então isso está o quê? Errado, porque o ser humano ele também compõe um ecossistema, né? Como a gente falou, o ecossistema é a interação de várias espécies, de várias comunidades de espécies diferentes que compõem um ecossistema e a interação disso com o meio, né? Então, a presença ou não do ser humano não faz com que isso seja considerado certo só porque tem a presença do ser humano, né? Então a gente está aí em vários ecossistemas diferentes, então isso não deixa, não faz com que isso esteja certo só pelo fato da presença do ser humano. Então, olha essa outra aí, ó, do Enem 2012, essa é bem legal, hein, gente? Então, olha lá, o menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos, passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo encurvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, ele se locomove vagarosamente e emite um som semelhante a um assobio. Cada gestação gera um único filhote e a cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar seu próprio alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem diversas pretendentes à disposição aí para ele namorar. Mas agora volta comigo aqui. Gente, é o seguinte, esse tamanduá, ele é muito bonitinho e por isso, né, para a aula ficar mais legal, eu trouxe um vídeo desse tamanduá para vocês verem aí, para a gente responder a questão com mais certeza, né, já que a gente vai ver esse animalzinho hoje aí, ó. Então acompanha o videozinho que já a gente volta. Muito bonitinho, né? Eu separei aqui também um outro vídeo de um tamanduá desses que foi encontrado na APA do Delta do Rio Parnaíba. E tem um projeto bem legal lá. Lembrando que esse vídeo anterior que a gente viu é um vídeo produzido pela editora C e também está disponível lá no YouTube para vocês darem uma olhadinha, tá? Esse outro é do projeto Tamanduá, que é da APA do Delta do Rio Parnaíba. E ele mostra exatamente o tamanduá, como que ele se locomove e tal, para vocês terem uma ideia para a gente responder aquela questão lá. Então acompanha aí. Fofinho, né? Então, será que agora a gente consegue responder aquela questão? Então, volta comigo lá pro slide para a gente agora conseguir responder aquela questão, agora que a gente conhece o menor tamanduá do mundo aí. Então, gente, vamos lá. Olha, essa parte aqui a gente vai ler especificamente
a parte das fêmeas aqui adultas em territórios grandes, e o macho inclui vários territórios que inclui de várias fêmeas, né? O que significa que ele tem sempre diversas pretendentes aí à sua disposição para namorar. Então a descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu habitat, biotopo, nível trófico, nicho ecológico ou potencial biótico. Gente, pelo texto, se vocês forem analisar aí, se a gente for por eliminação, né? Então, a gente pode ver que ele dá mais características aí da rotina, mais do hábito do que do habitat do animal, né? Então, ele não dá uma descrição aí exata sobre essas questões do habitat mesmo, por exemplo, localização e tudo mais. Então, por aí, você já tira que ele não está falando do habitat dele. Então, aí, ó, se a gente for também pensar em nível trófico, não, né, também porque não está relacionando aí questão do que ele se alimenta ou de quem qual é o espaço dele dentro de uma teia ecológica ou de uma cadeia alimentar, né? Desculpa, de uma teia alimentar ou de uma cadeia alimentar. Então, isso não tem relação, então a gente já poderia eliminar aí, né? O biótopo é um conjunto de condições físicas e químicas que caracterizam um ecossistema ou bioma. A gente não está falando disso, né? Então, ele não falou sobre características químicas aí da alimentação ou nada disso, então também não é. Então, quando ele fala do potencial biótico aí, também não tem muito a ver, porque ele não está fazendo essa relação de capacidade máxima de reprodução de uma espécie. Ele fala da reprodução, mas ele não dá fatores de duração de ciclo, da vida, do tamanho e tudo mais. Então, não é. O que sobrou aí? O nicho ecológico, né, que seria o mais correto aí quando a gente fala sobre, nesse caso, essa questão, né? Porque ele está dando aí ideia sobre o local onde esse animal ele está, né, em relação não ao local, em relação à localização, mas a questão de território, né? Então, que ele ocupa o território de várias fêmeas e que o macho ele anda por vários territórios. Então, o nicho ecológico do macho inclui o nicho ecológico de várias fêmeas. Então, a resposta certa seria a letra D. Então, a gente tem outra questão aí, ó. Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento, né? Um deles, a holometabolia, desenvolvimento completo, é constituído pelas fases de ovo, larva, pulpa e adulto sexualmente maduro, que ocupam diversos habitats. Vamos lá, a gente tem que sempre se ligar nesses detalhezinhos aí. Então, ocupam diversos habitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Este tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão da proteção na fase de pulpa, favorecendo a sobrevivência de vários adultos férteis, produção de muitos ovos, larvas e pulpas, aumentando o número de adultos, exploração de diversos nichos, evitando a competição entre as fases da vida, ingestão de alimentos em todas as fases da vida, garantindo o surgimento do adulto, ou a letra E, utilização do mesmo alimento em todas as fases da vida, otimizando a nutrição do organismo. Então, qual que vocês acham que é? Vou dar um tempinho para vocês chutarem aí. A, B, C, D ou E? Tempo na tela. Então, gente, como ele está falando aqui direto na questão, né, ele já fala ali, ó, que é constituído pelas fases de ovo, larva e pulpa e adulto sexualmente maduro, que ocupam diversos habitats. Então, a afirmativa correta aí, no caso, né, é a letra C, porque pela exploração de vários nichos ecológicos em diferentes fases do desenvolvimento da vida desse inseto, ele vai favorecer porque, de fato, não vai haver competição entre as fases de vida, então a espécie ela não vai se fazer um auto-boicote, vamos dizer assim, para que o surgimento de novos indivíduos dependa da disputa dentro da espécie, né? Isso não seria interessante para a espécie, então é mais interessante que a espécie ocupe vários nichos para que ela tenha um desempenho melhor dentro desse desenvolvimento, né? Então volta comigo aqui, ó. Esse estudo ele vale aí quando a gente viu lá falando do tamanduá, ele é muito interessante porque a gente pode determinar sim qual a melhor forma de proteger uma espécie, por exemplo, a do tamanduá, se a gente sabe quais são os hábitos desses animais, né?
e qual que é o impacto dele, qual que é a interação, a importância dele dentro de um mesmo ecossistema. E todo animal a gente vai ver em interações ecológicas ali, nas próximas aulas a gente vai ver a importância desse animal para um outro organismo e, consequentemente, a importância desse animal para o ecossistema. Então não existe essa de que esse animal aqui não vai fazer falta. Se você acabar com toda aquela espécie dentro daquela região, é lógico que ela vai fazer falta. A gente tem vários exemplos aí da retirada de animais de algumas regiões, favoreceu o surgimento de outras espécies e até mesmo o desenvolvimento de espécies invasoras dentro de uma determinada espécie, de uma determinada região que não era para ela estar. Então, quando a gente faz isso, a gente causa um desequilíbrio ecológico. E isso é extremamente ruim para todas as espécies, porque aí onde uma cadeia ecológica uma cadeia alimentar estava equilibrada, você causa esse desequilíbrio, e aí esse desequilíbrio é como se fosse um efeito dominó, isso vai gerando um efeito cascata, que faz com que todas as outras espécies sejam prejudicadas. Galerinha, por hoje era só. Assistam a aula e na próxima aula a gente vai falar sobre pirâmide de energia, fluxos de energia, níveis tróficos e como que isso tudo se relaciona aí dentro da ecologia e do estudo do espaço, do meio ambiente, dos ecossistemas, dos biomas, beleza? Fique em casa, gente, se cuida e até a próxima. Um abraço.